Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa segunda edição do dia, como sempre, recheadaço de informações. Antes de começar a trazer as notícias, peço pra tu deixar aquele like marotaço que ajuda a gente bastante. E claro, se for tua primeira vez aqui no canal, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho das notificações, além também, claro, de seguir a gente lá no Instagram, beleza? E também você que gosta de fazer apostas esportivas, eu super te recomendo a 1xBet, que é o maior site de apostas do mundo. Eles pagam rápido e pagam muito bem. Todas as grandes ligas, tanto as brasileiras como as estrangeiras também, você pode estar apostando. Vem para 1xBet. A 1xBet é parceira do canal Futebolaço. O link tá aqui, ó, no primeiro comentário fixado. Bom, galera, vamos começar o vídeo aí falando de Maracanã. O Vasco solicitou levar o jogo para lá contra a equipe da Chapecoense no dia 31 de julho, às 4 horas da tarde, no domingo, com a expectativa de o Alex Teixeira estrear nesse dia. Vou trazer para vocês, inclusive, mais detalhes sobre Alex Teixeira e prestar bastante atenção aqui. Uma matéria publicada pelos companheiros do Globoesporte.com, Vasco e Flamengo aí, aliás, o Vasco estaria junto com a 777 tentando uma aproximação ao Flamengo, e vocês vão entender o porquê. Matéria do GE. A solicitação para enfrentar a Chapecoense no Maracanã, dia 31 de julho, pode até parecer mais um ato de batalha entre os clubes no Rio de Janeiro, mas o Vasco está em busca de um entendimento. Após entrar na justiça para ter o direito de jogar contra o Sport no estádio, o clube mudou a estratégia e tenta um diálogo. O primeiro passo foi dado. No início dessa semana, Jorge Salgado entrou em contato com Rodolfo Landim e o convidou para um encontro em seu escritório. A ideia era apresentar o presidente do Flamengo aos executivos da 777, que passaram a semana no Rio de Janeiro. Por questões de agenda, a reunião acabou não ocorrendo, mas o encontro está planejado para acontecer na próxima visita do grupo americano à cidade. Landim foi receptivo, mas viajou para Brasília no início da semana, onde o Flamengo enfrentou o Juventude na última quarta. A previsão era que o encontro ocorresse na quinta, mas o presidente do Flamengo teve que desmarcar de última hora por questões familiares. Ficou combinado uma reunião na volta da 777 ao Brasil, o que deve ocorrer antes da votação da AGE, prevista para o início de agosto. O jogo da Chapecoense, obviamente, seria a pauta, mas o Vasco busca uma aproximação com o Flamengo por outros motivos. Além do interesse em participar do processo de licitação no Maracanã e mandar alguns jogos no estádio, a 777 quer debater com o Landim questões sobre a Libra, liga que está sendo formada por clubes brasileiros. Tem o Flamengo como uma das lideranças, do qual o Vasco faz parte. Como o encontro com o Landim acabou não ocorrendo, o Vasco informou por outros meios sua vontade de enfrentar a Chapecoense no Maracanã. O jogo marcará a estreia de Alex Teixeira. O prazo final para manifestar sua intenção era nesta quinta, 10 dias antes do jogo, como prevê o Estatuto do Torcedor. Além do jogo contra a Chapecoense, o Vasco planeja mandar mais 2 partidas do Maracanã nesta temporada. Ou seja, o Vasco e o Flamengo, por partida do Vasco, tentam aí chegar num consenso para poder melhorar essa relação, beleza? Vamos virar a chavinha agora e eu vou trazer para vocês uma matéria muito interessante do Gilmar Ferreira, do blog Extra Coluna Futebol, coisa e tal, para vocês entenderem um pouco melhor o caminho do dinheiro, caso a 777 consiga aprovar a sua proposta de compra da SAF Cruz Maltina, e vocês vão entender um pouquinho melhor. Que o Vasco poderá receber o aporte de 700 milhões se aprovada a venda de 70% da Sociedade Anônima de Futebol já é de domínio público, e isso todo mundo sabe. Mas como será o fluxo desse repasse e quanto o clube receberá em cada um dos 4 que receberão nos próximos 3 anos ainda é tema pouco explorado. E a notícia é boa, ao menos sob o ponto de vista da retomada na capacidade de investimentos do futebol vascaíno. O dinheiro começará a entrar a partir da aprovação na Assembleia a ser convocada assim que for cassada a tal liminar obtida na LERJ. No aperto de mãos com Josh Wander, criador e principal executivo da 777, vai estar recebendo 120 milhões. A quantia se somará ao adiantamento dos 70 milhões repassados no início do ano, totalizando 190 milhões na primeira parcela para a SAF vascaína. Ou seja, se tudo ocorrer como previsto pelos envolvidos na parceria, o aporte permitirá os primeiros movimentos no mercado. Ou seja, assinou o contrato, entram 120 milhões, que já se soma aqueles 70 que, se a SAF não aprovar, viram empréstimo, totalizando 190 milhões de reais. E aí tem mais 3 aportes. E a matéria segue, vamos lá. A quantia se somará ao adianta... beleza. Como a janela para novos registros fecha dia 15 de agosto,
haverá tempo para Paulo Brax, assessor da 777 e futuro executivo da SAF do Vasco, gerir operações mais complexas e dará a Carlos Brasil, o atual gestor da pasta, mais tranquilidade para fechar 2022 sem sobressaltos. Segundo o carregamento de 120 milhões será em agosto de 23, ou seja, daqui a um ano, estamos já no dia 21 aí, mais 120 milhões entram nos cofres do Vasco da Gama. A expectativa é de que o Vasco esteja na Série A economicamente mais robusto, com a recuperação das cotas de TV e incremento nas receitas comerciais. Por consequência, estará mais atraente para o mercado e em condições estruturais competitivas. Em suma, forte o bastante para lutar por vaga nas Copas da Conmebol, o que significa chegar ao menos entre os 12 primeiros da Série A. Mas é preciso ter conta que os primeiros repasses não serão utilizados na contratação de reforço. O dinheiro no caixa servirá para negociação com credores e quitação da dívida de curto prazo, estimadas em 203 milhões de reais. O Vasco gasta hoje cerca de 60 milhões por ano com futebol. A expectativa ascendendo na Série A é crescer a rúbrica em mais de 200% para 2023, passar um investimento superior a 120 milhões de reais no futebol na temporada de 23. Este trabalho de atualizar o planejamento inicial já está entregue a Paulo Brax. A terceira remessa em agosto de 2024 será de 270 milhões, valor que possibilitará a qualificação do elenco para disputas de torneios continentais e com metas ousadas para a Copa do Brasil e Brasileiro. Em 2025, os 120 milhões restantes utilizados pelo IPCA, com o clube já em nova realidade econômica. De 2026 em diante, o orçamento da SAF do Vasco terá de estar por contrato entre as 5 maiores folhas da Série A. Vejamos, está em contrato, agora a gente tem que cobrar, beleza? Caminhando para a reta final, eu vou deixar com vocês o Dr. Gustavo Caldeira atualizando a situação clínica e física de alguns atletas. Primeiro, eu vou deixar ele dando um relato aí da contusão do Riquelme e também se deveria ter tirado o atleta antes, porque o Riquelme lesionado ainda ficou 12 minutos em campo e como é que se toma esse tipo de decisão. Ele vai atualizar a situação do Figueiredo e também do atacante Getúlio. O Riquelme teve uma ruptura total do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. E a gente ainda espera o laudo confirmado pelo radiologista, mas pelo exame de imagem a gente consegue ver que o ligamento cruzado já está roto. E isso aí é passível de tratamento cirúrgico e nos próximos dias a gente divulga quando vai ser o tratamento cirúrgico, até porque ele precisa ainda passar por um tratamento fisioterapêutico para diminuir edema, ganhar arte de movimento e para fazer uma cirurgia melhor. Em relação a se ele fica ou não em campo, isso aí é muito difícil, tá? Para você ter uma noção, um exame físico de joelho bem feito, ele demora aí 10 a 15 minutos para a gente poder ter uma suspeição de um diagnóstico. Então, ali na beira do campo a gente tem poucos segundos, não chega a ter, sei lá, 10, 15 segundos para fazer qualquer tipo de diagnóstico, então é impossível. Então a gente depende muito do atleta. E ali foi perguntado para o atleta como ele estava, se sentiu o joelho frouxo. Ele falou que não, que sentiu uma forte dor, mas que já estava passando. E quis voltar, preferiu voltar, e aí a gente foi acompanhando. Se vocês perceberem, quando ele estava em campo, eu fui novamente na lateral, quando ele se aproximou da lateral esquerda, eu perguntei a ele, e aí, como tá? Ele falou, não, tô indo. E uma bola que o Juninho alongou no fundo, ele deu um sprint, ele correu em linha reta, correu bem, apesar de isso não implicar se tem ou não lesão do ligamento, mas, enfim, ele achou que poderia performar e, na verdade, enfim, depois desistiu e conseguiu, e preferiu sair. Mas aí fazer um diagnóstico ali na beira do campo é impossível. Ali a gente depende muito da opinião e da percepção do atleta. Só ano que vem. Provavelmente no final do primeiro semestre do ano que vem. O mesmo prazo que a gente deu em relação ao Sarrafiore. De 8 para 9 meses. Em relação ao Figueiredo, ele teve um edema na panturrilha, em um dos músculos da panturrilha. Não é um edema grande, um edema pequeno. Se ele vai estar presente ou não vai depender muito de hoje, né? Se ele vai conseguir treinar hoje, enfim. Ele vai se apresentar, a gente vai fazer uma avaliação. Se ele vai estar presente ou não vai depender se ele treinar hoje ou não. Ainda tem uma sessão de treino amanhã, mas tudo vai depender de hoje principalmente, e aí a gente vai reavaliando e passa a atualização para vocês. Getúlio, ele teve uma lesão no adutor, ele faz todo o protocolo, a gente tem 6 fases de transição na fisioterapia, ele vai passando por essas fases. Hoje ele já está numa fase da 3, quase que evoluindo para uma 4, ainda não chegou na fase 4. Então ele está mais ou menos ali na metade da fase de transição. Isso não significa que seja na metade do tempo de retorno dele, mas ele está na metade da fase de transição. Ele já faz exercício com força, exercício resistido e sem dor. Então ele evoluiu bem.
não tem previsão de retorno. Bom, galera, é isso. Essas eram as informações que eu tinha pra trazer pra vocês nesse vídeo. E logo mais aí na parte da noite eu chego com mais informações, beleza? 1, 2, 3, futebolaço. Tamo junto, família. Qualquer momento em volta mais, tamo junto. Valeu, fui!